Como dominar o fechamento que vende 100 mil no mês em colchões. Seja muito bem-vindo à nossa live de número 174. Toda terça-feira, às 20 horas, eu tô aqui para ajudar você, vendedor de colchões, a vender 100 mil reais no mês em colchões. Eu sou Luciano Persinotto, especialista em venda de colchões de alto valor. Colchões gourmet, colchões de ticket alto. O tema dessa live é maravilhoso. Olha só, anota aí. Como dominar o fechamento que vende 100 mil no mês em colchões. Papel e caneta na mão. Anota. É importante você anotar no seu segundo cérebro. Por quê, Luciano? Porque esse aqui tem muita informação. E ele tem muita informação e às vezes ele fica confuso. E quando você anota, você tem mais clareza. Você vai lá, dá uma lida novamente, você relembra, reforça. E segundo os estudos, mostra que você está ali para ser mais exato naquilo que você está aprendendo. Conversa também, chama 3 colegas no aviãozinho de papel aqui, ó, esse aviãozinho aqui. Você manda para 3 pessoas, vendedores de colchões ou vendedores de colchões, que você acha que possa ajudá-los no fechamento da venda de colchão. Fechamento é muito importante hoje para a gente poder aumentar as nossas vendas, aumentar o nosso lucro, mas a gente precisa estar mais afiado, com o machado totalmente afiado. Vamos embora? Vamos com tudo então? Vamos dar o start inicial? Bora para cima? Vamos embora então. Olha só, o que é um fechamento na venda de colchão? O que é um fechamento? Vamos dar uma analisada aqui. O que é um fechamento? O fechamento, eu analiso o seguinte, é a mesma coisa. Primeiro que é uma etapa, é a etapa final de uma venda. Eu falo que é a consequência de um trabalho bem feito. É a consequência, o fechamento ele vai ser uma consequência de uma apresentação bem feita, de um trabalho bem feito. Só que para a gente dar uma analogia, é a mesma coisa de um futebol. Exemplo, você precisa, para fazer o gol, você precisa armar a jogada, jogar a bola lá para frente, para a área, de repente até cavar um pênalti, aí o pênalti é um fechamento. Mas para chegar no fechamento, você tem que tocar a bola. Você tem que, no meio de campo, jogarem, armar uma jogada para essa bola chegar lá na área para o atacante. E para o atacante, se ele não conseguir fazer o gol, ele vai cavar um pênalti. Ele armou a jogada para o pênalti, para um fechamento. E aí o pênalti, você vai estar lá para chutar para fora, ou o goleiro pega, ou você faz o gol. E aí que mora a consequência de um trabalho bem feito, de uma jogada bem armada. É a última etapa da venda. É a última etapa. Porém, é uma das etapas mais importantes da venda. Uma das etapas mais importantes da venda. Só que ela só pode ser bem executada se as outras anteriores também forem bem executadas. Porque não adianta nada se essa etapa for executada muito bem, mas as anteriores não. Não adianta. Então existem outras etapas antes, existe a armação da jogada para chegar nessa última, que é o fechamento. E a gente vai aprendendo a afiar mais esse machado na venda de colchão, que a consequência de uma boa apresentação, a consequência de um bom trabalho, de uma boa demonstração, ela chega
no fechamento de uma venda, de uma jogada bem armada. Muita gente reclama que às vezes, olha, Luciano, não consigo fazer o fechamento, não estou legal no fechamento, mas vamos aqui aprofundar, porque existem 4 fundamentos para qualquer vendedor. Existem 4 fundamentos para qualquer vendedor de colchão fazer um fechamento que vende 100 mil no mês. São 4 fundamentos no meu ponto de vista. Primeiro fundamento, Luciano, eu chamo de posicionamento de valor. Um posicionamento de valor. O que é um posicionamento de valor? É você se diferenciar da sua concorrência. Sim, você precisa se diferenciar da sua concorrência e fazer o seu cliente, por exemplo, se interessar mais em você. Se interessar em você, você precisa ser uma pessoa interessante. Então, quando você se posiciona, você tem um posicionamento de valor, você também precisa ser interessante para o seu cliente. Senão ele não te dá a atenção dele. E para isso, ter um posicionamento de valor, você precisa se diferenciar hoje da concorrência que está assim. Depois você precisa fazer um bom diagnóstico. Essa fase, esse fundamento do diagnóstico é igual aos médicos. O que é, Luciano, um diagnóstico? Um diagnóstico é um processo de uma análise bem feita através de perguntas e através de exames que um médico chega na causa do seu problema através dos sintomas que você informa para ele. Olha, eu tenho uma dor que queima, uma dor que arde, uma dor que é uma pontada de uma faca. Então ele analisa através dos sintomas que você fala sobre a dor para ir chegar na causa do problema para te dar a solução daquele problema. Então, o diagnóstico na venda de colchão é descobrir os problemas que incomodam o nosso cliente. Mas descobrir lá dentro mesmo a real causa do problema. É fazer um diagnóstico bem feito para descobrir o real problema que incomoda esse cliente. Ou descobrir também as objeções, as dúvidas do seu cliente antes mesmo delas aparecerem. Sim, ele está com uma dúvida lá se vai ser bom para ele, se não vai ser, se esse colchão é hora dele investir. E dependendo do diagnóstico, quando você faz, bem feito nessa etapa, nesse fundamento, ele vai dar clareza para o seu cliente. Então é um fundamento muito importante. Nesse fundamento do diagnóstico, você vai fazer as perguntas de ouro para descobrir o problema que incomoda mais o seu cliente. Aí nós temos o terceiro fundamento. O terceiro fundamento é o fundamento do efeito Disney. O efeito Disney é você despertar tanto desejo na sua apresentação que vai fazer o cliente querer comprar o colchão com você. Esse fundamento é um efeito Disney, é um encantamento, é um disparo de dopamina que você vai fazer através desse efeito Disney na apresentação, que vai fazer o cliente sentir desejo em comprar o colchão com você, desejo em trocar o colchão com você. E nós temos o quarto fundamento, que é o fechamento faixa preta. O fechamento faixa preta é um ponto que faz com que o colchão soa barato na hora que você fala o preço. Que uma das maiores objeções é o cliente achar caro o seu colchão. E quando você aplica o fundamento do fechamento faixa preta, você faz o colchão valer mais do que o preço que você está pedindo para ele. E o fechamento faixa preta, ele faz o cliente fechar um colchão com você na hora. Eu chamo que macarrão
só se come quente. E macarrão é gostoso quente. Então o fechamento faixa preta faz você fechar com qualquer cliente na hora, quando é muito bem aplicado. Então vamos lá, vamos destrinchando aqui um pouquinho mais. Uma pergunta para a gente analisar. Por que é importante investir na construção do fechamento na venda de colchões? Por que é importante investir na construção do fechamento na venda de colchões? Uma pergunta para a gente analisar bem. Você sabe, já vou repetindo, o fechamento é a última etapa da venda de colchão. É a última. É como construir uma casa. Vamos dar um exemplo de construir uma casa. Se você está construindo uma casa para alguém, antes de você entregar essa casa, antes de entregar as chaves, por exemplo, você vai fazer toda a construção. Você vai ter que fazer a construção, você prepara o terreno, né? De repente passa a máquina lá, o trator, para nivelar o terreno. Então você primeiro prepara aquele terreno. Aí você vai fazer o quê? A fundação. Quanto vai de ferro, quanto vai ali para as estacas, para sustentar a casa, a fundação da casa, né? O alicerce da casa, alguns chamam de alicerce da casa. Depois construiu a casa, você vai fazer o quê? A decoração da casa. Você vai decorar a casa, vai pintar a casa, você vai fazer aquela decoração, coisa mais linda, botar os quadros, tudo. Ou seja, quanto melhor for feito o início da construção, o alicerce, mais fácil vai ser para você finalizar a obra. Mais fácil vai ser para você entregar a chave. Uma casa firme, uma casa bem feita, uma casa que foi construída com ferros bons, com alicerce bom, né? A casa tem estrutura. Aí muita gente pode perguntar, essa casa aqui dá para construir um segundo andar? Você vai saber que pode. Por quê? Porque você colocou bastante ferro na fundação, as colunas são sustentáveis, elas sustentam o peso para uma segunda. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que nem sempre o problema está no fechamento. Nem sempre ele está na última etapa. Nem sempre o problema só está no fechamento. Por quê, Luciano? Porque pode estar nas etapas anteriores. Pode estar na decoração. Pode estar na hora que foi colocado os tijolos, o telhado. Pode estar. Às vezes não é o fechamento, às vezes é o início que não foi bem feito, que não foi bem construído. Eu vejo casas aí, outro dia eu vi uma casa na internet de 3 andares, uma cidade, se não me engano, em Mauá, 3 andares. A casa caiu, literalmente caiu. Por quê, Luciano? Porque não foi construído uma boa base, um bom fundamento, uma boa estrutura. Aí já ela tinha 3 andares. Você viu? Se preocuparam com o segundo andar e com o terceiro andar, mas esqueceram da construção, esqueceram da base bem feita, esqueceram do ferro bem feito, esqueceram. Ou seja, não estava no fechamento às vezes o problema. Então a gente tem que analisar que a gente também precisa construir uma apresentação sólida. A gente precisa se preocupar com todas as etapas na sua sequência, mas a gente precisa construir o fechamento. O fechamento ele é construído, porque nem sempre o problema está no fechamento, às vezes está na apresentação. Mas vamos embora, vamos avançar mais um pouquinho. Outra pergunta para a gente analisar. Qual o segredo para fazer o cliente desejar e fechar o colchão na hora? Qual é? Qual é o segredo? Qual é o segredo para fazer o cliente desejar e fechar o colchão na hora? Nós temos que usar hoje, porque vendas também é ciência. Vendas é arte, vendas é emoção, vendas é técnica e vendas é ciência. E a venda de colchão é a mesma coisa. Então nós temos que utilizar mais
os estímulos direcionados. Eu chamo de SDs. Os estímulos direcionados. O que é os estímulos direcionados, Luciano? Os estímulos direcionados são argumentos emocionais que, quando utilizados, eles falam com o emocional do cliente. Eles falam com o emocional do cliente, que é o que desperta desejo de compra. São argumentos emocionais que, quando são bem direcionados, palavras-chave, adjetivos poderosos na venda de colchão, que quando você fala, é como se ligasse um disjuntor no cérebro do seu cliente e despertasse desejo e senso de urgência para ele trocar o colchão na hora. SDs, estímulos direcionados na venda de colchão. O que são isso? São argumentos emocionais que, quando estimulados, falados, explicados, faz o cliente sentir desejo de trocar o colchão na hora. E eleva o nível de consciência do seu cliente na prioridade máxima para trocar o colchão imediatamente. Argumento emocional, porque às vezes a gente dá muito argumento, mas argumento racional. O que é racional, Luciano? Razões. Às vezes a gente fica dando razões, é ficha técnica, é densidade 33, densidade 45, esse colchão é melhor, ele é bom, ele é maravilhoso. É tudo razões que a gente dá em vez de dar argumentos emocionais, que são argumentos emocionais que mexem com o sistema límbico, com os estímulos direcionados para criar desejo de compra, para disparar dopamina no cérebro, para o cliente se sentir desejoso em comprar e trocar o seu colchão na hora. Outra pergunta que me fazem muito com frequência: o que é posicionamento de valor na venda de colchão? O que é posicionamento de valor na venda de colchão? O que é? Bom, quando eu falo de posicionamento, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou falando de uma coisa da mais importância, que é comunicação. Comunicação. A comunicação na venda de colchão. A gente precisa ajustar a comunicação na venda de colchão. Como assim, Luciano? Sim, porque às vezes não é o que você fala para o seu cliente que desperta desejo, mas é o jeito que você fala. O jeito que você fala, o jeito que você mostra o colchão para o seu cliente, o jeito, os gestos, a sua comunicação, o seu tom de voz. Sim, o tom de voz. A voz, ela tem 3 vezes velocidade, volume e variação. Às vezes, no fechamento, o tom de voz muda tudo. É a comunicação, não é o que você fala, é o jeito que você fala. A venda de colchão é uma transmissão de sentimentos. E a comunicação, eu estou transmitindo, dependendo do jeito que eu falo, sentimentos. O cliente precisa sentir o que eu falo. Então não é o que você fala, é o jeito que você fala. Posicionar-se, comunicar-se como uma autoridade na venda de colchão. Ou seja, não é ser visto mais como um vendedor, porque dependendo do jeito que você fala com o cliente, ele vai te enxergar como um vendedor. E ele precisa te enxergar como um especialista na venda de colchão, e não como um vendedor. Você precisa ser visto como um especialista. Por isso, precisa ajustar a comunicação na venda de colchão. Se posicionar-se como um especialista e não mais como um vendedor. Outra pergunta para a gente analisar. Vendedor bonzinho, vendedor de colchão bonzinho, não vende.
Quem vende? É o especialista em colchões. Vendedor de colchão bonzinho não vende. Quem vende é o especialista em colchões. Ô Luciano, e agora eu não entendi nada. Sim, vendedor de colchão bonzinho não vende. Não vende. Porque o vendedor de colchão, o vendedor de colchão bonzinho, ele aceita tudo. Ele acredita no cliente. Ele não consegue contra-argumentar para o cliente. O cliente fala, não tem o limite no cartão. Ele aceita. Ele não pede o cartão, ele tem medo. Ah, eu não vou fazer uma venda invasiva, eu não vou. Ah, não, o vendedor, se o cliente quiser comprar, ele compra. Não é assim. A venda, ela é estimulada. A venda é criada a desejo. A venda é feita por etapas. E o vendedor bonzinho, ele não vende. Qual é o problema de ser visto como um vendedor de colchões e não como um especialista? Qual é o problema em ser visto como um vendedor de colchões e não como um especialista? Primeiro que ninguém gosta de um vendedor, pessoal. Ninguém gosta, vamos ser franco, honesto, íntegro. Ninguém gosta de um vendedor de colchões ou de um vendedor do modo geral. Ninguém gosta. Por que ninguém gosta de um vendedor? Porque o vendedor só quer vender. O vendedor só quer vender. E aí como é que o cliente fica? O cliente já fica com a defesa armada. Ele fica com a guarda alta. Ele fica com a guarda alta, ele fica com a defesa armada. Aí ele vai achar caro. Ele acha caro. Aí ele vai pedir para pensar. Não, vou pensar, não compro nada na hora. Ou seja, ele não vai entender que ele precisa trocar o colchão na hora. Ele não vai entender isso. Porque se você for visto como um vendedor e não como um especialista, a resistência do cliente vai estar lá em cima, na alta. Então esse é um dos problemas de ser visto como um vendedor de colchão e não como um especialista. Se você for com um vendedor, guarda alta, resistência alta, vai pedir para pensar, vai pedir para analisar, não compro nada na hora, eu vou ver com a minha filha, vou ver com o meu filho, e vai te pilotar. Essa é a real verdade, ele vai pilotar. Por quê? Porque ele te viu como um vendedor e não como um especialista. Está na hora da gente virar esse jogo, mudar esse jogo na venda de colchão. Outra pergunta para a gente pensar bem. Por que ter um posicionamento de valor ajuda a vender 100 mil no mês em colchões? Por que ter um posicionamento de valor ajuda a vender 100 mil no mês em colchões? Vamos lá. Porque, primeiro que quando você se posiciona diferente da concorrência, você faz o cérebro de qualquer cliente te dar mais atenção. Quando você se posiciona diferente, primeiro que você se diferencia da concorrência. Depois, você faz o cérebro do cliente, o sistema límbico dele, te dar mais atenção. E atenção é o ativo mais valioso da venda de colchão. Sem atenção não tem venda. Sem atenção não tem venda. O cérebro do cliente vai te dar mais atenção. Por quê? Porque você vai usar argumentos emocionais que despertam interesse, que despertam desejo,
que despertam vontade do cliente comprar o colchão com você, trocar o colchão dele na hora, imediatamente. Porque os argumentos emocionais, eles despertam emoções no cérebro. E a gente, com dopamina no cérebro, com emoção, com atenção, com brilho no olho, dá desejo de comprar. A conscientização aumenta, sobe lá em cima. O cliente fala assim, puxa, tem fundamento o que ele está falando. É verdade o que ele está falando. De tão emocionado que ele está, porque você se diferenciou da manada. Você se diferenciou da concorrência. Você falou com o cérebro emocional, com o sistema límbico, que é o que faz o cliente comprar, te dá atenção e faz o cliente agir na hora. É ali. O que é argumento emocional, Luciano? Argumento emocional é você dar argumentos para ele que mostra o cliente que ele precisa trocar o colchão. Que mostra para o seu cliente que é uma prioridade ele trocar o colchão dele. Esses argumentos emocionais, eles são disparados no cérebro do seu cliente, que quando você fala, você vai fazer esse cliente sentir desejo, sentir vontade, emoção, dopamina, para ele comprar com você na hora. É igual, vamos dar um exemplo de posicionamento de valor. Tem aí na internet aquele o Salt and Bay, aquele que joga o sal na carne desse jeito, lembra? Que joga o sal assim. Ele vende carne. Um bife dele custa R$1.000. Esse mesmo bife em outro restaurante custa R$50. Mas o jeito que ele demonstra, a vestimenta que ele veste, o óculos, o jeito que ele fala, o jeito que ele se posiciona, o preparo da carne, ele conhece todos os cortes da carne. Ele conhece, ele sabe destrinchar um boi, e ele sabe todos os tipos de corte da carne bovina. Qual é mais macio, qual é mais suculento, qual é mais perto do osso, qual é mais gostoso. Aí como que ele corta a carne, até o jeito de cortar, o jeito de jogar o sal. Ele se posiciona diferente. Isso é um posicionamento de valor. Ou seja, a carne dele vai lá em cima. Por quê? Porque ele está vendendo experiência. Ele está vendendo experiência para o cliente. Outro posicionamento de autoridade, por exemplo. O que é um posicionamento de autoridade? Numa blitz, você vê um policial fardado e ele manda você encostar o carro. Você encosta. Por que você encosta? Porque ele está de uniforme, ele está de farda. Agora, se um policial sem farda manda você encostar o carro, você encosta? Não. Você não sabe quem é, não tem posicionamento. Agora a farda dele, o vestimento do policial, faz você encostar. Por quê? Porque você enxerga a autoridade na farda dele. Então até o jeito que você se veste, a tua vestimenta é um posicionamento. Tem que ser diferenciado para chamar atenção hoje, para gerar desejo, para sair da diferenciação, para você entrar na diferenciação na venda de colchão, se posicionando com um posicionamento de valor, com um posicionamento de autoridade. Por isso é importante. Por isso que o posicionamento te ajuda a vender 100 mil no mês em colchões. Olha como é profundo que nós estamos entrando. Que o fechamento é uma etapa importante, mas é a última etapa. Antes precisa ser construída essa etapa. E o posicionamento é uma das etapas que a gente precisa estar afiado. Você, eu, todos nós somos analisados dos pés à cabeça quando a gente está falando com o cliente. Ele analisa a gente. O que é um diagnóstico na venda de colchões? O que é um diagnóstico? Você fala de diagnóstico, Luciano. O que é um diagnóstico na venda de colchão? Vamos lá. Primeiro, o que é um diagnóstico? Vamos falar, muita gente conhece do diagnóstico médico. O médico
através de um estudo, através de um processo, por exemplo, ele analisa um paciente através dos sintomas. O que o senhor sente? Ah, eu sinto uma dor aqui que ela arde, ela queima. Essa dor é de manhã, essa dor é de tarde, essa dor é de noite? Ah, é. Tem mais alguma coisa que o senhor sente? Ah, sim, eu sinto um choquinho aqui na mão, um choque que vem desses 2 dedos e sobe aqui tudinho, ó, de vez em quando. Ele está fazendo um diagnóstico através dos sintomas que você sente. E aí ele pede o que às vezes? Um exame. Então ele pega o exame e ele faz um diagnóstico, ele analisa a causa dos seus sintomas. Por que você sente o que sente? Através de exames, através de perguntas e através de sintomas. É um estudo, é um processo que o médico segue. Agora, imagina se você fizer um diagnóstico com o seu cliente. Imagina, se você fizer um diagnóstico do seu cliente, você vai saber o problema real dele. Porque o médico faz um diagnóstico para ele saber o problema, a causa que está causando aquela dor. Quando você faz um diagnóstico no seu cliente, você vai saber o problema real do seu cliente. Para quê, Luciano? Para você poder oferecer a solução. Para você oferecer a solução para o seu cliente. Que uma vez que você tem um diagnóstico do seu cliente, o problema, a causa, o real problema que está incomodando o seu cliente, você vai poder oferecer a solução na apresentação do colchão ideal para o seu cliente. E nada melhor do que você poder oferecer a solução do colchão ideal para o seu cliente, descobrindo através de um diagnóstico, através de perguntas de ouro, através de perguntas que vão extrair dados importantes, informações relevantes da vida cotidiana do seu cliente. Ah, um diagnóstico tem um poder maravilhoso. Imagina se você consegue descobrir os problemas e imagina se você conseguir descobrir as objeções, as dúvidas do seu cliente, mesmo antes delas aparecerem. Aí você vai estar dominando o fechamento da venda de colchão. Aí você vai estar dominando. Imagina você descobrir objeções antes delas aparecerem. Imagina você descobrir real o problema do cliente, o que impede ele de visitar o neto, o que impede ele de viajar, o que impede ele de lavar uma louça, o que impede ele de dirigir um carro. Real problema. Real problema. Não seria muito melhor se você descobrir isso? Não seria muito melhor a sua apresentação? Ou seja, você poderia preparar uma apresentação diferenciada para o seu cliente. Por quê, Luciano? Porque nada melhor do que você coletar informações valiosas do seu cliente antes do fechamento. Vou repetir, nada melhor do que você coletar informações relevantes, importantes do seu cliente antes do fechamento. Imagina você dominando o processo da venda e descobrir objeções, problema do seu cliente antes do fechamento. Imagina, antes delas acontecerem. Você vai estar com o domínio na mão, com a apresentação no seu poder, dominando etapa por etapa. Ou seja, um diagnóstico é poderoso na venda de colchão. Descobrir os sintomas, descobrir a causa, descobrir a dor, o real problema que impede o cliente. Até dele comprar o seu colchão. Você vai descobrir se é verdade ou se é mentira. Se ele está mentindo para você ou não. É top. Outra pergunta para a gente analisar. Por que um diagnóstico na venda de colchão te ajuda a vender 100 mil no mês?
Porque um diagnóstico na venda de colchão te ajuda a vender 100 mil no mês. Por que, Luciano, que ele te ajuda? Primeiro que, quando você tem um diagnóstico, você tem dados importantes do seu cliente. Dados relevantes, informações valiosas que vão te ajudar a destravar a venda no momento exato. Vai destravar a venda, vai destravar as objeções, vai dar clareza, não vai deixar o cliente confuso, vai dar clareza para o seu cliente. Sim, vai dar clareza. E vai destravar objeções que podem surgir. Porque o cliente ele é desconfiado o tempo inteiro. Ele tem a desconfiança. Será que serve para mim? Será que é bom? Será que é bom me eu investir agora? Será que não é? Tal, pá. Ele fica. E aí quando você tem essas informações valiosas, você tem um mapa da venda. Um mapa. O mapa da venda. Porque aí você vai conseguir descobrir informações tão valiosas que aí você vai usar o SD do anseio. SD do anseio, Luciano? SD do anseio. O que é anseio? Anseio vem de ansiedade. Você vai fazer com que o cliente sinta ansiedade, desejo de conhecer mais, de desejar mais dormir nesse colchão. Ou seja, você vai destacar um problema do cliente. O SD do anseio faz você destacar um problema do cliente. Destacar, sim, nessas coletas de informações, nesse diagnóstico, você vai descobrir, exemplo, ele fala para você, tem o hérnia de disco, bico de papagaio, pressão alta, mas a pressão alta é o que mais me incomoda. Porque meu avô já morreu de infarto, meu tio já morreu de infarto, e pressão alta eu tenho também, tomo medicação. Pronto, descobriu o real problema, o que mais incomoda, o destaque do problema mais sério do seu cliente. Aí o que você vai fazer com esse diagnóstico? Focar nesse destaque. Focar nesse destaque. Para quê, Luciano? Para fazer o cliente sentir mais desejo ainda. Porque você precisa focar no destaque, na apresentação do seu colchão. Na dor em destaque, no problema em destaque. Você vai perceber na hora, através do diagnóstico, qual é o anseio do seu cliente. Qual é o destaque principal que incomoda mais ele. E o diagnóstico ele te dá esse poder de você descobrir. Por isso que te ajuda a vender 100 mil no mês. Vamos lá. O que é o efeito Disney na venda de colchões? O efeito Disney, eu falo que é um encantamento. Vamos dar um exemplo da Disney. Quem vai na Disney vai num brinquedo. E aí você é despertado várias emoções quando você está naquele brinquedo. Você fica feliz, você fica emocionado, você fica alegre, você fica com medo. Um monte de emoção é despertada no brinquedo. Só que terminou o brinquedo, nossa, aquela sensação de dopamina maravilhosa em todo o seu corpo. E aí, quando você sai do brinquedo, você sai aonde? Você sai numa loja de brinquedos, uma loja que tem os bichos de pelúcia, umas lojas que tem lá as coisas para você comprar aqueles brinquedos, por exemplo. E o que acontece? O efeito Disney te dá uma atmosfera, cria uma atmosfera no corpo, uma atmosfera de encantamento. Encantamento, sim, um encantamento emocional tão grande que faz você comprar produtos ali que nem precisa. Por quê? Porque você foi encantado no brinquedo. Você foi encantado, você foi despertado emoções, argumentos emocionais. Você foi ali disparado dopamina no teu cérebro, que quando você cai na loja, você está ali pronto para comprar. E ali não importa o preço,
Porque ali tudo é caro. Tudo é caro, mas naquele momento nada é caro. Por quê, Luciano? Porque foi despertado tanto desejo em você, foi despertado tanta dopamina em você, porque o encantamento foi tão grande na apresentação que você não quer nem saber de preço. Mesma coisa, se você usar na venda de colchão, é importante esse efeito Disney, esse encantamento. O cliente precisa ser encantado. Não uma apresentação técnica, fria, calculista, não. Apresentação com encantamento, com efeito Disney. Para quê? Para o cliente ficar totalmente encantado, para disparar dopaminas, para disparar emoções positivas que despertem tanto desejo, que ele vai ficar tão encantado que quando você falar o preço não vai soar caro. Então o que é o efeito Disney? É o encantamento na venda de colchão. É você ficar encantado. E por que é importante usar o efeito Disney para vender 100 mil no mês? Por que é importante usar o efeito Disney na venda de colchão para você vender 100 mil no mês? Por que, Luciano? Por quê? Você sabe que teve uma empresa nos Estados Unidos chamada Pepsodent. Nos anos de 1900, ninguém escovava os dentes no mundo. E um americano, ele criou o creme dental. Só que imaginem, ninguém escovava os dentes. Mas em 1900 ele criou o SD do anseio, que eu acabei de dizer que vem da ansiedade. E lá ele criou um hábito. Através da televisão, ele mostrava que quem escovasse os dentes com a Pepsodent eliminava o amarelo do dente, que dava e deixava uma boca refrescante. Então eliminava o amarelo, o tártaro, aquela sujeira do dente e deixava a boca totalmente refrescante. Imaginem só, criar um hábito de começar do zero. Um hábito de começar do zero. Ou seja, depois de 10 anos, 60% dos americanos já tinham o hábito de escovar os dentes. Com apenas 10 anos, 60% dos americanos já tinham e já escovavam os dentes. O que ele fez, esse americano? Criou um hábito do zero na venda de colchão. Então, por quê? Porque ele encantou as pessoas que os dentes iam eliminar o amarelo. Ele encantou os clientes a dizer que a boca ia ficar refrescante, com uma sensação de frescor, eliminar o amarelo do dente e ficar com a sensação refrescante. O efeito Disney, o efeito encantamento. Então, por que o efeito Disney é importante na venda de colchão para você vender 100 mil no mês? Porque se eu fizer a mesma apresentação de colchão para todos os clientes, eles só vão ver colchão como colchão. Só vão ver colchão como colchão. Ou seja, não vai ver diferença nenhuma. Eles não vão ver diferença nenhuma. Ou seja, se eles não ver diferença, eles vão achar caro o colchão. Eles vão achar caro, eles não vão ver prioridade em trocar o seu colchão. Agora observe bem uma coisa. Tudo que é personalizado é valorizado. Tudo que é personalizado é valorizado. Imagina você ganhar uma caneca. Imagina você ganhar uma caneca. Você ganhar uma caneca, é uma caneca. Agora você imagina ganhar uma caneca com o seu nome. Ou imagina você ganhar uma caneca com a foto sua e da sua esposa. É diferente. É diferente. É um presente diferenciado. É um presente personalizado. Ou seja, o seu sentimento é de encantamento. Nossa, colocou meu nome.
Nossa, colocou a foto da minha família. Meu Deus! O que você quer dizer, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que quando você personaliza a sua apresentação do zero, quando você personaliza a sua apresentação do zero, você cria uma experiência especial na mente do seu cliente. Sim. E o que faz com isso, Luciano? Com isso você aumenta a emoção do seu cliente. A emoção dele vai estar em alta. Sim, vai estar em alta. Por quê? Porque o colchão vai respeitar as curvaturas da sua coluna e vai te dar uma noite de sono reparadora. Eliminar o amarelo do dente e dar um refrescor na boca. 60% dos americanos consumiam a pasta de dente por quê? Porque foi feito um encantamento na publicidade. O encantamento desperta, dispara mais emoção na cabeça do seu cliente. E com mais emoção na cabeça do seu cliente, com mais dopamina, você personaliza a sua apresentação de colchão. E sua apresentação de colchão mais personalizada, você se torna especial. E você se tornando especial na venda de colchão, você toca na emoção da venda. Pra você ter uma ideia, quando eu fazia demonstração, eu cheguei a usar um aparelho chamado de algiômetro. Algiômetro. O que é o algiômetro? Ele media a dor do cliente. Você pressionava aqui, por exemplo, tem dor no punho, pressionava aqui, aparecia o grau da dor de 0 a 10. Aí você sabia se estava inflamado ou não. Quem faz isso? Eu medi a pressão dos meus pacientes. Ah, mas venda de colchão que tem a ver com pressão? Tudo. Colchão é o móvel mais importante de uma casa, colchão é um artigo de saúde. Mas eu queria ser diferente, não queria ser igual, então eu fazia diferente. Quando você faz diferente, você está personalizando a demonstração, você está tocando na emoção, a emoção do cliente é maior, disparada no cérebro e ele fica mais encantado. Ele mais encantado, você fecha mais venda na hora, você vende 100 mil no mês. Vamos para cima, vamos com tudo. Vamos ser diferente na venda de colchão. Outra pergunta para ser analisada. Qual a diferença de uma apresentação comum para uma apresentação encantadora na venda de colchão? Qual é a diferença de uma apresentação comum para uma apresentação encantadora na venda de colchão? Vamos embora. O que é uma apresentação comum, Luciano? Primeiro que uma apresentação comum, você não vê diferença entre colchões. O cliente fica confuso. Ele acha que colchão é só para dormir. E dormir você dorme em qualquer lugar. Você dorme num sofá, você dorme sentado, você dorme num carro, você dorme no chão. Você dorme em qualquer lugar. Colchão não é só para dormir, mas uma apresentação comum, o cliente acha que colchão é colchão, que colchão só serve para dormir. Ou seja, ele tem uma sensação que tudo é igual. Que tudo é igual. Colchão só serve para dormir. Que mais, Luciano? Uma apresentação comum, você trava nas objeções. Você trava nas objeções clássicas. Qual é? Ah, não, achei muito caro. Ah, não, vou pensar. Ah, não, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, vou falar com meu tio, vou falar com meu filho, vou falar com a minha filha. Não compro nada na hora. Estou sem condição. Então, uma apresentação comum, você trava no fechamento, você trava nas objeções. Na apresentação comum também tem muito cliente que percebe que você está fazendo uma apresentação comum e aí eles fazem leilão. O que é fazer leilão, Luciano? Exemplo, o colchão é 5 mil reais, ele fala, pago 3. Se quiser eu pago 3 mil. 3 mil eu pago aqui agora, se quiser. Por que, Luciano? Eles falam isso porque ele fala assim, é porque eu vi mais barato em outro lugar. Eu vi mais barato em outro lugar. Se você está falando 5 mil, eu faço 3 mil, eu pago. Por que acontece isso? Porque é uma apresentação comum. A apresentação comum na venda de colchão, o cliente só vê valor no colchão.
não vê valor em você. Olha a diferença. Vou repetir. Em uma apresentação de colchão comum, o cliente faz leilão com você, coloca preço no seu colchão. Por quê, Luciano? Porque ele só vê valor no colchão e não vê valor em você. Ele não vê valor no especialista. Ele só vê valor no produto. E o jogo precisa ser mudado. Que mais, Luciano? Uma apresentação comum. Uma apresentação comum, o cliente não entende. Não fica claro para ele a importância de dormir, de repousar, de descansar no móvel mais importante da casa. Por quê? Porque ele não vê o colchão como o móvel mais importante. Ele não vê. Ele não vê. Ele não entende a importância de trocar um colchão na hora. Ele não entende. Ele acha que o colchão é herança. Ah, herdei do meu tio, herdei da minha avó, herdei da minha mãe há 10 anos, tá aí esse colchão. Ele não vê diferença. Ele não vê diferença nenhuma. Então, uma apresentação comum, ela é muito ruim. E, infelizmente, tem muita gente fazendo apresentação comum. E a gente, com muito carinho, precisa virar esse jogo. Precisamos virar esse jogo. E uma apresentação com efeito Disney? Qual é a diferença, Luciano? Apresentação comum por efeito Disney. Vamos lá. Apresentação com efeito Disney. Sabe o que acontece quando você faz uma apresentação com efeito Disney? O cliente pede para comprar com você. Sabe quando acontece quando você faz uma apresentação com efeito Disney na venda de colchão? O cliente pede para comprar com você. Ah, ele pede para comprar com você. Você, numa apresentação com efeito Disney na venda de colchão, você desperta desejo, independente do preço do colchão. Você desperta desejo, independente do preço do colchão. Analisa isso para você ter uma ideia. Quando você faz o efeito Disney na venda de colchão, o cliente não se importa em pagar mais pelo seu colchão. Ele não se importa, ele viu prioridade, ele viu encantamento, ele viu consistência no que você fala. Ele viu que tem lógica no que você fala, que bate o que você fala, porque está encantado. Houve diferenciação na sua apresentação na venda de colchão. E ele enxerga, ele percebe isso. Ele percebe. Ou seja, o cliente, quando você faz uma apresentação com efeito Disney na venda de colchão, ele não te enxerga como um vendedor. Ele te enxerga como um especialista na venda de colchão. Ele te enxerga como um solucionador de problemas. Ele te vê como uma autoridade na venda de colchão. Sim. Por quê? Porque ele viu diferenciação. Ele viu você diferente. Ele te enxerga, te percebe, te respeita como um especialista na venda de colchão. Aí você fala não com o racional do cliente, você fala com o emocional, com o sistema límbico, que é o que toma a decisão, que é o que faz o cliente ter desejo, que é o que faz o cliente comprar, que é o que faz o cliente trocar o colchão na hora. E na apresentação comum, ele não sabe a importância do colchão. Só que quando você faz com o efeito Disney, você vai mostrar para ele que colchão tem prazo de validade, que colchão tem ácaro, que colchão é o móvel mais importante da casa, que o colchão traz saúde respiratória, que o colchão traz limpeza no quarto dele. Ele vai ver tanto valor que ele vai falar, caramba, qual que eu compro? Qual que você me orienta a comprar? De tanta autoridade que ele vê em você. O que é fechamento faixa preta na venda de colchões? O que é fechamento faixa preta na venda de colchões? Vamos lá? O que é? Quando você faz um fechamento faixa preta na venda de colchão, você cria condições para o seu cliente. Você cria condições para conduzir o cliente. Sim, conduzir o cliente a comprar o colchão com você. Ou seja,
O cliente, ele vê em você muita autoridade. E aí o fechamento ele vai criando, ele vai abrindo, ele vai criando condição, ele vai te ajudando a conduzir. É igual um guia turístico. Quando você vai numa cidade, quando você vai numa cachoeira, que você não conhece aquele local, você pega um guia turístico. E aí o guia turístico fala, vem por aqui, vamos entrar aqui na mata, vem por aqui, me segue que eu conheço tudo aqui, me segue, vem ali, faz ali, faz... Ele está conduzindo a gente para a gente ver aquele encantamento daquela natureza, daquela cachoeira e assim por diante. Conduzindo. E a gente respeita ele e vai... Por quê? Porque a gente sabe que ele é um guia, ele sabe que ele é um especialista, que ele conhece aquele local como ninguém. Quando você faz um fechamento faixa preta na venda de colchão, você conduz o cliente a entender qual é o melhor colchão ideal para solucionar o problema dele. Sim. E você conduz ele a comprar o colchão com você e ainda indicar não só o mais barato. Qual que você indica para mim? Ele chega a falar isso para você. Ele não quer saber só do mais barato, ele quer saber do qual você vai indicar para ele. Ou seja, quando você faz um fechamento faixa preta, você prepara o seu cliente para ele comprar o melhor colchão com você. Você prepara o cliente. E não só o mais barato, você prepara o seu cliente para comprar o colchão ideal. Para aquele perfil de cliente, o melhor colchão. Sim, independente do preço. Ou seja, você até conduz ele para comprar o colchão de linha alta. Por quê, Luciano? Porque o colchão de linha alta, o que é um colchão de linha alta, pessoal? Colchão de 10 mil para cima. Um colchão de 10 mil para cima. Onde todo mundo ganha. Onde todo mundo ganha mais. O cliente ganha mais. É mais caro, mas tem mais conforto. É mais caro, mas tem mais vantagens. Tem mais benefícios. A loja ganha mais. O vendedor ganha mais. A fábrica ganha mais. Todo mundo, o cliente ganha mais, todo mundo ganha mais quando você vende um colchão de alto valor. E o fechamento faixa preta te ajuda a conduzir você fechar o colchão ideal para qualquer perfil de cliente. Seja o cliente mais pobre, médio ou rico. Por quê? Porque não depende de dinheiro, depende de prioridade. Quanta comunidade a gente vende. Por quê? Porque o cliente às vezes não prioriza a casa dele, o reboco da casa dele, mas prioriza a coluna dele, prioriza dormir bem, prioriza ter um sono reparador, prioriza ter uma saúde melhor da sua coluna vertebral. Então o fechamento faixa preta prepara o cliente para priorizar o melhor colchão. O seu melhor colchão, porque você está conduzindo ele, você está direcionando ele, igual um guia, vem por aqui, vem por ali, vem aqui, assina aqui, pega ali, esse é o melhor, esse vai respeitar as curvaturas da sua coluna, esse vai te dar qualidade de vida, esse vai te dar mais descanso, esse vai te dar noites reparadoras de sono maravilhosas, e sono é o melhor remédio do corpo humano. Entende? É isso aí um fechamento faixa preta. É isso. Por que é importante usar o fechamento faixa preta em colchões para vender 100 mil no mês? Por que é importante usar o fechamento faixa preta para vender 100 mil no mês? Porque você faz o cliente fechar na hora com você. O porquê é importante você usar o fechamento faixa preta para vender 100 mil no mês? Porque com o fechamento faixa preta, você faz o cliente fechar na hora com você. Não tem esse negócio de pensar, não tem esse negócio, é fechamento na hora, é macarrão se come quente. Porque você está conduzindo o seu cliente. Você vai conduzir ele, não é convencer. Porque a palavra convencer, ela está em vencer o cliente, não está legal. Conduzir não.
Me acompanhe, senhor. Vem por aqui, vem por ali. Esse é o melhor. Esse é o que vai fazer o melhor sono para o senhor. Esse tem mais conforto. Esse tem mais alinhamento de postura de coluna. Esse aqui, tal. Você vai conduzindo. Para quê? Para fazer o cliente fechar a venda com você na hora. É na hora. Por quê? Porque o cliente vai ver prioridade. Prioridade. Ele vai ver uma grande prioridade em trocar o seu colchão imediatamente. Ele vai priorizar como móvel mais importante. Ele vai priorizar como saúde da coluna vertebral dele. Ele vai priorizar porque respeita as curvaturas da coluna dele. Ele vai ver prioridade. Ou seja, quando você falar o preço do seu colchão, quando você usa o fechamento faixa preta, você vai fazer o seu colchão soar barato. Não é o que você fala, é o jeito que você fala. Vai fazer o colchão soar barato, porque você vai utilizar no fechamento faixa preta, na venda de colchão, o SD da âncora. Sim, você vai usar o SD da âncora na venda de colchão. O SD da âncora, ele é tão importante. Se você pegar, por exemplo, 2 pesos de 10 quilos e segurar 10 quilos numa mão e 10 quilos na outra, por 1 minuto, depois eu te dou 5 quilos, vai soar que não pesa nada. Por quê? Porque você vai usar o estímulo da âncora, da ancoragem na venda de colchão. É um SD importante que é um estímulo direcionado que faz o preço do seu colchão soar barato quando você falar o preço. Deu para captar? Deu para você entender direitinho? Ou seja, o cliente vai ficar satisfeito com a compra, com a apresentação, com tudo que você fez por ele, porque você solucionou o problema dele. Ele vai ficar totalmente satisfeito. Nada mais gostoso do que você fazer uma venda com a satisfação total do cliente. Nada melhor do que você fazer o cliente ficar seguro com a venda, com a compra. Ele vai ficar seguro. Ele vai se sentir seguro com você. Ele vai sentir confiança, ele vai sentir segurança, vai sentir credibilidade em você tão grande que o fechamento faixa preta ele é tão poderoso na venda de colchão que ele cria uma diferenciação, ele cria um encantamento e ele faz o cliente sentir desejo de comprar o colchão com você na hora. Então, bora para frente, vamos vender ticket alto. Não tenha medo de vender ticket alto. Você precisa aumentar a velocidade do fechamento faixa preta na venda de colchão. Para quê, Luciano? Para vender mais ticket alto. Se empodere mais, não desanime. Não. Se empodere mais, não desanime. Acredite mais em você, confie mais em você. A tua autoestima tem que estar elevada. Se empodere mais, se encoraje mais. É momento hoje de você transferir a pressão para o seu cliente, não para você. É o momento que a gente tem que costurar, amarrar para construir um bom fechamento na venda de colchão. Né? Fazer uma boa amarração, uma boa construção, uma boa costura. Costurar o fechamento na venda de colchão. É momento disso. É momento de você ter mais coragem, arriscar-se mais. Às vezes você precisa arriscar mais. Às vezes o que falta é um pouco de coragem para vender colchão de ticket alto. Sim. Coragem. Às vezes você precisa encorajar você mesmo. É igual num avião. Estava viajando num avião uma vez, viajei muito de avião.
E deu uma turbulência, eu sempre peguei muita turbulência em avião. E deu uma turbulência tão grande naquele avião, tão grande, que eu achei que ia cair aquele avião. E do lado tinha uma senhora que ela chorava. Ela chorava, ela estava desesperada. E tinha um senhor do lado que ele falou assim para a mulher, até admirei, ele falou assim, senhora, fica tranquila, eu sou engenheiro de voo, eu que projetei essa aeronave, eu que ajudei a construir cada parafuso, eu entendo dessa aeronave. Essa turbulência não derruba o avião. Confia em mim, eu sou engenheiro de voo. A mulher foi parando de chorar, até eu fiquei mais tranquilo, quem estava em volta ali ficou mais tranquilo. De repente a turbulência melhorou, descemos, aí fomos pegar as malas, eu fiquei curioso, fui chamar ele, falei, ô seu fulano, pô, que legal, hein? O senhor é engenheiro de voo? Ele falou, porra, não sou porra nenhuma não, só falei aquilo lá para aquela mulher ficar mais tranquila. Ou seja, ele só encorajou ela, ele só encorajou nós. Coragem, olha o que é coragem. A Loren, ela vende colchão por telefone. Vender um colchão de ticket alto fisicamente, presencialmente, já não é fácil. Precisa gerar muito valor. A Loren usou o fechamento faixa preta na venda de colchões por telefone e vendeu para um cliente de Teresina, no Piauí, por R$ 16.998, um linha alta. R$ 16.998. O que ela fez? Ela teve coragem de aplicar o método faixa preta. Por quê, Luciano? Porque ela tinha uma receita, ela tem um método, ela tem uma direção, ela tem um caminho. Aí ela teve coragem de aplicar. Às vezes a gente precisa de coragem, mas também precisa ter um método, precisa ter uma receita, precisa ter um caminho, precisa seguir as etapas, construir um bom fechamento faixa preta, mas com coragem. Tem que ter coragem para mudar o jogo. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana esplêndida. Eu desejo fortemente que vocês arrebentem de vender colchão essa semana. O mês não terminou ainda. Vamos para cima, vamos com tudo, vamos para frente, mas com coragem de oferecer colchão de linha alta, de fazer um bom diagnóstico, de fazer uma apresentação com efeito Disney, de fazer perguntas de ouro e de no dia seguinte estar com uma atmosfera espiritual em volta da gente, para a gente poder arriscar mais, para a gente poder falar mais, para a gente usar mais argumentos emocionais na venda de colchão e faturar mais. Até a próxima terça-feira. Um forte abraço a todos vocês. Se encorajem, arrisque-se mais e vamos para cima na venda de colchão de linha alta, porque você merece ganhar mais. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira.